Bom, pessoal, nós tivemos tivemos um probleminha aqui na transmissão e a gente precisou de mudar o link, um probleminha interno, mas já está tudo resolvido. Estou vendo aqui agora que já está aumentando o número de pessoas assistindo, então todo mundo chegando. Peço desculpas pelo atraso, foi um problema que a gente deixou tudo configurado, mas por algum motivo desconfigurou e a gente precisou fazer esses ajustes. Boa noite, boa tarde, está todo mundo chegando. Nossos convidados já estão aqui. Peço desculpas mais uma vez pelo atraso. Hoje é o primeiro dia do evento Tempos Queer. A gente vai ter a mesa de hoje, Outros Tempos, Nossos Tempos. O Diverso, de 2 em 2 anos, realiza um congresso, que é sempre um evento muito aguardado, já tem sempre o pessoal perguntando, o último foi em 2018, então ficaram perguntando se 2020 teria um evento. Infelizmente, dado o contexto, a gente não pôde fazer uma aglomeração, como a gente já fez, né, em outros anos, e foi sempre tão bom, tão proveitoso. Mas, para essa data não passar em branco, a gente pensou em montar um evento online e convidar pessoas que a gente admira muito, que a gente gosta muito, para poder fazer com que esse evento fosse tão bom a ponto de superar a frieza do EAD, né? Então, hoje, especialmente, nós temos aqui duas referências, duas pessoas. Estou muito feliz de mediar essa mesa. Não me apresentei, né? Eu sou o Caio Pedra, sou do Diverso. O Diverso, para quem não conhece, é o programa é um programa de extensão da UFMG, é um núcleo jurídico de diversidade sexual e de gênero. E hoje, para conversar com a gente no tema Outros Tempos, Nossos Tempos, do evento Tempos Queer, nós vamos ter a professora Jaqueline Gomes de Jesus e a professora Regina Facchini. A professora Jaqueline é professora de psicologia do IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro, docente permanente do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ensino de História da UFRJ, pesquisa, leciona e publica nas áreas de saúde do trabalhador, gestão da diversidade, trabalho, identidade social e movimentos sociais, com ênfase em gênero e feminismo, orientação sexual, cor e raça. E a professora Regina é pesquisadora do Núcleo de Estudo de Gênero PAGU e professora permanente do Programa de Doutorado em Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, todos da Unicamp. Atua principalmente nos temas cultura e política, gênero, sexualidade, corporalidade e interseccionalidade, coprodução do conhecimento científico, violência, sofrimento social e subjetivação. Então, nós temos aqui hoje dois grandes nomes. É uma honra poder iniciar já com uma mesa tão importante, tão pesada. Para o pessoal, para os alunos que fizeram inscrição para obter a comprovação, né, os ACGs, eu queria avisar que a lista de presença vai passar no intervalo entre as duas falas, já começar com a professora Jaqueline, depois a gente vai ter a professora Regina, e no intervalo a gente vai ter o link da lista de presença. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pelo chat do YouTube. A equipe do Diverso está organizando aqui, vão me passar e vou passar as perguntas para elas. O certificado para quem participar de cada mês do evento, hoje, quarta e sexta, é de 3 horas por evento. Quem fizer as três mesas ganha um certificado de 10 horas. Então, já estamos atrasados, vou falar mais um pouquinho daqui a pouco. Eu queria, por favor, passar a palavra para a professora Jaqueline, para que ela comece a sua exposição. Muito obrigado. Obrigada, Caio. Saudação a todos que nos veem, nos ouvem, né, nesse momento virtual do Diverso. Saudação para os colegas todos, para todas as colegas, professores, estudantes, comunidade, e principalmente minha querida Regina Facchini. É uma honra estar nessa mesa contigo, Regina. Virtualmente que seja, mas é maravilhoso, porque você é minha eterna referência. Então, é uma honra estar aqui contigo e poder pensar, elaborar essas questões que nos foram trazidas. O Diverso é um evento que eu tenho muito carinho, até em função do empenho, do amor mesmo que os colegas todos se envolvem na construção desse evento da UFMG. Né? O Pedro, ele sempre articula essas questões do diverso, como que a gente pode pensar, elaborar a partir desse olhar do centro, né, do Brasil, mas trazendo o olhar do mundo, a perspectiva
aqui sempre é internacional. Então, nesse momento, a gente teve que adaptar, e é o possível, não é o ideal. Eu acho que, inclusive, assim, eu tenho tido uma experiência bastante intensa, acho que como todo mundo, nós temos trabalhado muito mais por causa dessa virtualidade. Mas é aquele grande dilema, né? Acho que já entra um pouco no debate que desses nossos tempos são outros tempos. Esse trabalho virtual, ele ganha em termos de quantidade, mas eu sei que em alguns aspectos de qualidade ele perde. Né? É uma coisa nós estarmos aqui conversando, interagindo virtualmente, né? Numa perspectiva afrocentrada, eu digo que o axé continua mesmo que virtual, tá? O axé. Só que, diferente de uma sala de aula física, em que a gente pode se encontrar, sentar, falta aquele elemento que potencializa a construção da crítica para além da redundância. Esse meio virtual estimula muito que a gente pense sobre slogans, sobre a própria lógica do marketing, né, do merchandising, que domina muito as formas de pensar da contemporaneidade. Boa parte do que a gente vive hoje em termos de informação e comunicação são comerciais, né? São propagandas de produto, fazem parte de mensagens de nichos de mercado. A gente não se desvincula da lógica de mercado no capitalismo que a gente vive, que é cada vez mais especulativo, né? A lógica, a neoliberalização da vida, como a gente fala, e que nós tentamos, a muito custo, evitar ou atrasar, mas que está aqui já estabelecida, e frente principalmente à eleição do presidente atual, que representa esses interesses todos, e que se aliaram, eu diria até, eu acho que o termo é escatológico mesmo, se aliaram escatologicamente às forças mais antivida do capitalismo. Né? O capitalismo, na sua forma mais presente, encontrou nessas figuras que certamente não entendem, né, plenamente quais são os planos, né, dos grandes investidores, mas encontrou nesses sujeitos da extrema-direita, fundamentalistas religiosos, milicianos, militares com uma perspectiva retrógrada, né, encontraram um terreno fértil para desenvolver suas campanhas. Então, nós temos, eu quero trazer aqui um debate, pensando nesses tempos, que é a interação do político com o social e como a gente está num evento que pensa gênero e sexualidade, como as temáticas de gênero e sexualidade, elas são fundamentais, são centrais e não transversais nesse debate para enfrentamento dessa grande questão. Apesar dos discursos de lideranças, algumas lideranças políticas, em especial o discurso dos dirigentes de partido, tá? De que, mesmo de esquerda, responsabilizaram, por exemplo, os que eles chamam de movimentos identitários, né, ou pessoas que defendem, como eles chamam, pautas identitárias, que eles entendem por isso, disseram que nós éramos responsáveis, né, pelo fracasso da esquerda em 2018. Isso está registrado em vídeo, vários lideranças falaram, inclusive dirigentes de partido. Tá? Então, assim, a gente não está abstraindo, estamos deduzindo a partir do fato real. Sem contar os diferentes discursos que nos chegam desde então. Um saudosismo de uma forma de pensar classe e luta de classes que apaga as diversidades identitárias e que perde em estratégia porque não consegue conceber que foi um dos elementos característicos da vitória de figuras como Bolsonaro, do governador aqui do Rio, vou falar a partir do Rio de Janeiro, do governador que está sob impeachment, processo de impeachment, Wilson Witzel, como do prefeito que perdeu a eleição agora, o bispo Crivella, que o discurso de gênero e sexualidade é central.
Discurso sobre raça foi central nessas campanhas, e ainda é. Mas qual a perspectiva, especialmente quando a gente fala de gênero e sexualidade? É uma conexão perfeita com tanto com a falácia da ideologia de gênero, quanto com o projeto Escola Sem Partido, que está conectada a essa falácia. E a construção, eu diria, tecnomacho nazifascista, da figura dos bodes expiatórios ligados a essa temática. Sejam os professores, sejam os LGBTs, em especial, né, as figuras estereotipadas, da forma como foram construídas nessa perspectiva, que é bem representada pela fala da pastora Ana Paula Valadão, que foi recentemente defendida pelo ministro da Justiça, e outros pastores, que em pleno 2020 afirmaram, isso faz pouco mais de um mês, que são os gays que transmitem o vírus HIV/AIDS e que na igreja você não vai ter isso. Ou seja, não tem gays na igreja, segundo ela. E ela, que está sendo alvo de processos, foi defendida anteontem, se não me engano, pelo ministro da Justiça, que afirmou que as pessoas, né, em função da sua afiliação religiosa, podem emitir a opinião que quiserem sobre, abre aspas, o homossexualismo, fecha aspas. Fique. Isso é uma fala literal do ministro da Justiça, que utiliza o conceito de homossexualismo, né, a lógica patologizante, para defender uma pessoa que atentou para o crime de homofobia, como é estabelecido agora desde há mais de um ano pelo Supremo Tribunal Federal, equiparável ao racismo, ou seja, crime inafiançável. Né? A homofobia e a transfobia foram apontadas, foram definidas pelo STF e desde o ano passado como crimes inafiançáveis. Então, esse é o contexto que a gente vive desse diálogo, em que falar de mamadeira de piroca, falar de que a gente planta maconha nas universidades, se torna um fato, né? Que nós, como professores, deturpamos as crianças. Há uma encruzilhada, no sentido mais negativo, um entrecruzamento patológico da mentalidade desses sujeitos, e que é propagada por meio de suas lideranças, seus gurus, seus pastores, né, seus dirigentes que sejam, desse inimigo em comum, desse inimigo em comum deles, para com a civilização que eles almejam. E aí tem um diálogo muito intenso entre tanto o conceito de biopoder quanto de necropolítica, né, do Mbembe, quando a gente vai pensar os resultados da política, tanto do auxílio emergencial, a dificuldade de acesso da população ao auxílio emergencial, em especial a população periférica, mas a ação concreta do governo em não disponibilizar ou não estimular uma política segura, a partir do Ministério da Saúde, de controle da pandemia da Covid-19 no Brasil, a tal ponto que nós estamos em segundo lugar no mundo no número de mortes e infecções. Então, nós estamos falando de toda uma lógica que, sim, falar de gênero e sexualidade hoje, mais do que nunca, mais do que nós já falávamos, o quanto é fundamental, e sob uma perspectiva inclusiva, é imprescindível para mudar essa perspectiva, para mudar essa realidade, para que a gente construa outras políticas. Porque, senão, tem uma tendência que eu observo, e eu posso falar não só como acadêmica, mas como alguém que conhece a política partidária. Para quem não sabe, eu fui candidata em 2018 pelo Partido dos Trabalhadores, fui candidata a deputada estadual aqui pelo Rio de Janeiro. Existe uma tendência a se preocupar muito mais no como alcançar o poder, quando a gente observa a ação política partidária, e tem uma razão concreta para isso, né? É um jogo de poder, mais do que, por exemplo, compreender qual é a máquina que sustenta esse caminho e essa vontade voltada para o poder, ou vontade de potência, como queira chamar. Essa vontade voltada para o poder, o que alimenta ela? E muitas vezes se quer copiar a estratégia
dos nossos, nem vou chamar de adversários, a gente tem que falar objetivamente quem são inimigos sim, eles nos querem mortas, tá? Como se fosse funcionar da mesma forma para a gente. Eu conversava muito com as outras colegas candidatas em 2018 sobre isso. Como que a gente poderia enfrentar, na verdade, essa barreira construída em torno da ideia do candidato, que na perspectiva da população é o candidato, não é a candidata, não é uma mulher na perspectiva da população, é em geral um homem branco, um homem cisgênero, um homem supostamente hétero, e que ele tem que projetar essa imagem, né, para os seus eleitores, e essa imagem é comprada, e essa imagem está estabelecida. E, independentemente do que esse homem faz, ele é eleito, porque ele tem ao seu lado aquilo que a gente chama do capital. O capital é o que elege. A princípio, seriam os votos. A gente sabe quanto o capital, né, ele prepara o meio de campo, ele é o próprio campo. Ele é o próprio campo no qual figuras como Bolsonaro e outros jogam, favorecidos por esse campo. E nós estamos em desvantagem. Então, como repensar essa lógica? Ainda mais para nós que constituímos aquelas que são, né, o grupo dos humilhados, ofendidos, nós que somos as pessoas ultrajadas, subalternizadas, que somos todas as outras que não somos esse sujeito elegível a partir da ideologia, em que boa parte da população que é negra, que é de mulheres, elege essas figuras, por exemplo. Porque compreende, a partir da construção ideológica, da forma como o sistema coloca, que esse sujeito não representa só homens cis, brancos, supostamente héteros. É como se ele fosse o sujeito universal, aquilo que a gente tanto trabalha, que ele não é, mas ele se coloca como tal. E como se nós, né, enquanto mulheres, negros, LGBTs, indígenas, pessoas periféricas todas, simplesmente representássemos a gente. Isso eu senti muito, cotidianamente a gente, né, Regina, a gente sente muito isso. Mas, mesmo na academia, não foge da academia essa perspectiva, mas na política é muito mais explícito, tem menos filigranas, menos elaboração do que na academia. Então, é muito evidente no campo do político, eu estou falando até por uma urgência do vive, que as nossas pautas, por mais que elas abranjam a nossa ideia de representar toda a população, elas são lidas só como pautas de um grupo específico, né? Como se as minhas pautas, por exemplo, fossem pautas só voltadas para mulheres trans ou travestis, como se fosse ou só voltada para pessoas negras, né? E sendo que eu estou falando de grandes temas. Na minha campanha, por exemplo, eu falei de educação, tinha 13 propostas, porque eu sou filiada ao PT. Então, eram 13 propostas. E voltadas à educação, ao sistema socioassistencial, né, às crianças, aos adolescentes sob privagem de liberdade, né, sob o sistema socioeducacional, as pessoas no sistema prisional, e a questões voltadas à saúde da população, em especial, população LGBT, mulheres negras. Então, apesar dessa pauta, que tinha tanto as suas universalidades, quanto particularidades, era lido só. O que você vai fazer para além de fazer para as pessoas trans? Que eu nem falei isso. Isso às vezes acontecia. Era muito interessante na campanha, quando, por exemplo, me confundiam com uma outra colega candidata, amada, muito querida, Dani Balbi. Até conversei com a Dani várias vezes sobre isso, que confundiam a gente. A Dani é muito mais jovem do que eu, né? Ela é mais jovem do que eu. O que nós temos de semelhante é a aparência, em termos de mulheres negras, mulheres transnegras, mas nem tanto a aparência. As pessoas confundem até as candidatas, em especial se forem negras. A gente está nesse nível básico, no nível da educação mais básica para lidar com essas questões. Então,
para além da questão dos nomes, de outros nomes que surgem, tem algo de um fundo por trás, ainda extremamente reativo ao aprendizado, a entender o que querem dizer esses nomes, mesmo os antigos, não precisa nem lidar com os novos, não vou entrar em discussões mesmo, que aqui o grande tema, o grande lema do evento são tempos queer. Eu nem vou entrar nessa, porque a gente está falando de um país onde o ministro da Justiça fala homossexualismo. A gente está falando de um país onde, se vocês entrarem uma notícia, eu fico acompanhando as notícias, de comentários, principalmente, é bastante nocivo, né, como a gente sabe, mas eu fico acompanhando comentários de notícias, por exemplo, como saiu agora uma notícia que lá em Brasília um delegado foi preso porque ele tinha uma plantação de maconha. E aí tinha pessoas comentando agora, em 2020, foi ontem, anteontem, comentando que, olha, viram, não é só na universidade que tem plantação de maconha, também tem delegado fazendo. E aí teve que jornalistas, felizmente, né, o jornalista que comandava o canal, falando, olha, onde que você viu uma plantação de maconha em alguma universidade? Não tem. Então, ainda a fake news ela está estabelecida. Ela não começou, de fato, né, nas campanhas de 2018. A gente tem fake news mesmo antes da internet. A questão são os usos pelas mídias sociais, dentro da internet, dessa tecnologia, dessas fake news. Essa é a grande questão. Né? Como esses sujeitos, né, a partir do uso de recursos, conseguiram potencializar as fake news, como a gente está chamando hoje, as notícias falsas. As construções que têm um objetivo de criar um alvo. No fundo disso tudo, eu tenho falado bastante sobre isso, há uma guerra psicológica em curso. Principalmente, de novo, como contra nós. E ela não é tão simples como as pessoas pensam, não é apenas eles odeiam a gente. Eles odeiam, mas eles não falam dessa forma. Eles precisam, inclusive, que nós estejamos compondo a estrutura de governo. Os exemplos, vou dar 3, não vou dar 1. Vou dar 3 exemplos. O mais conhecido, que é o da ministra da Mulher, Direitos Humanos e Família, que mostra bem a necessidade de construção de uma determinada imagem e de um discurso sobre as mulheres, e que é reiterado por mulheres como ela, que reafirma uma imagem de mulheridade acessória aos homens, que é necessária para os homens que governam neste governo, por mais incapazes que eles sejam, incompetentes. Né? Como a gente tem um ministro da Saúde que até agora não fez nada, não organizou nem o processo de vacinação. Muito mais gente vai morrer por causa disso. Né? E nós temos também pessoas negras. Não precisa dizer o atual presidente da Fundação Palmares, que tem destruído a Fundação Palmares, né? Destruído, tentado acabar com nomes históricos do movimento negro, da população negra, nossos heróis. O governo precisa de negros como ele, de mulheres como a Damares. E, infelizmente, focando na especificidade que a gente quando se pensa queer ou diversidade de população LGBT, também o fato de que a gente continua tendo o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT. A gente tem uma Secretaria Nacional LGBT no governo. O governo federal tem. Está lá uma secretária, que inclusive é oriunda dos debates acadêmicos sobre educação trans. Ela mesma, uma mulher trans. E que vai fazer um mês, na reunião do Mercosul sobre direitos da população LGBT, votou junto com o governo contra o reconhecimento de crimes de ódio contra a população LGBT. Essa representante LGBT que está no governo. Eu não vou aqui discutir, né, questões pessoais, ou por que ela votou, ou por quê, mas foi dado. Isso é útil a este governo, como a outros governos populistas modernos, como eu falei, desse tecno-macho-fascismo contemporâneo, ter figuras como essa, ou quando a primeira-dama visita um abrigo LGBT,
de Brasília que está em construção, a Casa Rosa, para distribuir alguma coisa, para distribuir coisas. Ela visitou um abrigo LGBT. A primeira-dama. Faz mais de um mês. E as pessoas ficaram muito felizes, aplaudiram, tá lá, se quiserem olhar na internet, tá lá. É sobre isso que estamos falando. É como destruir as nossas políticas fazendo crer que está tudo funcionando. Porque a gente espera muito pouco, né? Principalmente LGBTs no contexto de Brasil. As pessoas são formadas dentro da lógica da LGBTfobia, e eu poderia colocar qualquer outra discriminação associada, vamos interseccionar com racismo, com machismo, estão satisfeitas às vezes com migalhas, porque não têm acesso ao grande banquete. Satisfeitas muitas vezes com a forma como determinadas coordenações ligadas aos direitos da população LGBT, e não é só o governo federal, é também nos governos estaduais e municipais, como eles existem por existir. Conselhos, coordenações de municípios ou estados, e estão lá, de governos conservadores. Não chega nem a ser a lógica, e olha que reclamavam na época dos governos Lula e Dilma, de cooptação dos movimentos sociais. Eu fico pensando como é que a gente avalia agora essa cooptação, que eu não sei qual termo seria melhor, né, para ficar mais refinado, para o atual governo. Sinceramente, isso para a gente, essa comparação, não para dizer que nós tínhamos tempos melhores, não é uma busca de um tempo dourado, é dizer que nós, enquanto coletivo, não estamos, eu percebo uma dificuldade grande ainda, eu acho que nós avançamos, mas ainda uma grande dificuldade de compreender e lidar com esses nossos inimigos, com esses que nos querem mortas, que nos querem mortos. Tivemos avanços, ainda no campo da política, com aumento de candidaturas de mulheres, de forma geral, mas muito pouco. Ainda compreendo que nós precisamos de ações afirmativas, não apenas nas nominatas, ou seja, nos nomes que são indicados pelos partidos para concorrerem, porque é isso que está estabelecido pela lei, né, desde a Constituição de 1988, mas também na ocupação de cargos, é inescapável. Porque senão a gente não consegue chegar à paridade entre homens e mulheres nos cargos públicos. Acho que, eu estava vendo, acho que nem até 2050, se continuar nesse ritmo. A gente vai estar todo mundo morto aqui. Aí, quem sabe, chega na paridade, olha lá. Então, precisamos de ações afirmativas para mulheres na ocupação efetiva de cargos políticos, né? E aí a gente vai reiterar isso para a população LGBT também, né? Que está interseccionada aí, mas que precisamos ter essas reflexões sobre esses lugares. Acho que são grandes desafios. Eu acho que quanto tempo eu já passei? Eu não estou estourando o tempo, não, né? Ok. Então, a gente tem grandes questões a atuar em termos de ações afirmativas para mulheres, LGBTs, população negra na política, que tem a ver com a própria estrutura social. A gente está vendo um dos impactos do capitalismo que foi construído em cima dos corpos negros, por exemplo, foi em cima dos corpos dos nossos ancestrais, em cima de corpos africanos traficados, se constituiu o capitalismo como ele é entendido nos últimos 500 anos. Foi em cima desses corpos, e ainda hoje. Seja enquanto lógica de escravidão moderna, seja a atual exploração da mão de obra, né? E o que acontece é que a gente vê novas expressões do racismo muito elaboradas. Tenho eu minhas dúvidas, acho importante e fundamentais. Eu trabalho com gestão da diversidade. Eu fui a primeira gestora do sistema de cotas para negros e negros da UNB. Eu fui assessora de diversidade. Minha assessoria existia antes de existir SECADI na UNB, antes de existir Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Mas eu fico com dúvida, eu entendo a importância de ações institucionais, mas realmente fico com dúvida se momentos, a forma como são pensadas pontualmente comissões de diversidade, eu estou me referindo ao caso do Carrefour, tá? Se elas de fato são efetivas. Quando a gente pensa a gestão da diversidade como algo que tem que ir a fundo na cultura dessa organização, e não apenas prestar, enquanto comissão externa, sugestões e dicas do que pode ser feito para enfrentar o racismo na instituição. Porque
estamos falando de racismo. E se o racismo é estrutural, ele compõe a própria estrutura da sociedade. Não basta haver um reconhecimento do racismo ou uma perfumaria sobre isso. É preciso entender que vão ter que ser mudadas estruturas para mudar o racismo. E isso não se faz de um dia para o outro. Vocês devem estar entendendo, acho que quando abrir perguntas, podem até perguntar sobre isso. É muito, muito escurecido para mim isso. Muito valioso uma comissão. Esse é o momento para abrir uma comissão, por exemplo, para avaliar a gestão da diversidade, todo respeito aos colegas, por exemplo, que estão assessorando o Carrefour. Mas muitos deles, como eu, sabem que um trabalho como esse não vai terminar com uma comissão que dá sugestões, por mais valiosas que sejam. Né? Envolve outras questões que eu não tenho tempo aqui de falar de gestão da diversidade, sobre diagnóstico organizacional, nós acompanhamos, inclusive, como é que constitui essa estrutura dessa multinacional francesa do ramo alimentício, que tem um grupo de investidores internacional que mantém, um grupo de investidores que lucra, convenhamos, há séculos com a mão de obra negra. Isso é uma questão. E todo esse ano eu vi muito uma ascensão de imagens, principalmente na propaganda, e na proximidade agora de novembro, por oportunidade do Black Lives Matter, né, do Vidas Negras Importam, e que propiciou também que outros grupos tivessem uma maior visibilidade. E aí, mulheres, LGBTs no Brasil, quase sempre a reboque do espelho, do grande espelho para a cultura brasileira, que é a sociedade norte-americana. A gente tem crianças como a Rebeca e a Emily, que foram assassinadas anteontem aqui no Rio de Janeiro, assassinadas todo dia. Adultos negros, crianças negras, em especial nossa juventude negra exterminada. Mas a grande movimentação começa a ocorrer aqui quando o George Floyd é assassinado nos Estados Unidos. A gente tem nomes no Brasil, dependendo da região do Brasil, para esse tipo de ação policial. Em uns lugares se chama baculejo, em outros é dar uma dura. Existe até variante linguística no Brasil para a violência policial contra os homens negros. E ainda, as pessoas se perguntam, né, a gente enfrenta essa lógica. Claro que a gente tem que considerar que são populações que se constituíram culturalmente, demograficamente, de forma diferente. É óbvio que a estratégia de uma cultura como o Brasil, de uma sociedade dominada por essa elite, a classe dominante do Brasil, que tem que lidar com mais da metade da sua população que é negra, e que é mais da metade de mulheres, tem que construir ideologias que sustentem o seu poder de base machista e de base racista, e, obviamente, LGBTfóbica, que fundamentam a cultura do estupro, que, aliás, foi a cultura do estupro das nossas mães negras indígenas que constituiu a mão de obra, em muita parte, a mão de obra, né, das capitanias hereditárias, né, dos capitalistas que a gente está, que, inclusive, muitos ainda são, hoje, donos dos meios de comunicação, o que é parte da construção dessa ideologia. Né? Donos dos jornais, das televisões, né? Das produções artísticas, do que é lido, do que não é lido. Nós temos um ministro da Economia que considerou que o livro é um artigo de luxo, ele queria taxar o livro, mas não taxa as grandes fortunas. A Argentina acabou de taxar as grandes fortunas. Estamos falando de uma necessária revolução no Brasil e que você bem... eu não acho que não é ser pessimista, ser realista. Eu entendo que quando a gente fala que o nosso corpo é político, nosso corpo é resistência, mas isso é dado. A gente é resistência, até entendendo o conceito Foucaultiano de poder, desde o momento que tem poder, a gente é resistência. Eu quero insurgência. A gente precisa de insurgência, a gente precisa da afronta. Como construir essa insurgência, para além da resistência que já é dada de séculos? A gente tem. E a gente se insurge cotidianamente. Como construir uma insurgência e uma afronta que não seja apenas um alívio psicológico, e é uma psicóloga falando, que não seja apenas a dizer, nossa, eu afrontei, eu falei, eu lacrei, eu causei. Não, eu quero algo que realmente seja estratégico, não apenas tático. A Conceição Evaristo, na recente, no Congresso Nacional, Congresso Brasileiro de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros, ela abriu o Congresso, na sua conferência de abertura, eu achei fantástica
a reflexão da Conceição, e como eu faço uma análise interseccionada, eu entendo que se aplica perfeitamente quando a gente fala das lutas de mulheres LGBTs, né, vamos chamar dessas multidões queer, que quando ela associa o uso das ideias de estratégia e tática de Michel de Certeau para pensar a luta afro-brasileira histórica. E como nossa ancestralidade pensou a luta contra a escravidão e contra o racismo a partir de uma lógica estratégica, mais do que só tática, só ligada a momentos específicos de ação. Então, hoje, a nós se exigem outros momentos, outra forma de construir estratégia. Quais são as estratégias para o tempo, hoje, do turbo-macho nazifascismo? Né? Para esse contexto em que o brasileiro médio concorda com tudo e entende perfeitamente o que o presidente fala. Mesmo que nas suas metáforas de cunho anal, eu acho que é ligado até à fase anal, estou falando em termos de psicanálise, porque ele faz muitas das referências, mesmo quando ele compara relações políticas com relações conjugais, namoro, casamento, é a linguagem do tiozão. Essa linguagem que o brasileiro médio, esse tiozão da Zona Oeste, né, da periferia, entende. Muitas vezes o próprio morador da favela, que é o alvo da política de segurança pública, que mata. Há uma mudança, eu tenho percebido, mas nós, da educação, temos um papel muito importante de trazer a discordância, de trazer outros pontos de vista. E, para além da redundância, como eu comecei a falar, a gente alcança por meio dela, por meio do slogan da redundância, trabalhar a crítica. Então, para além da virtualidade, que nos permite chegar a lugares onde a gente não chegaria antes, é como a gente atua nas comunidades em que a gente ou está ou precisa ir, e onde já estão os fundamentalistas, né? Você vai achar lá uma igreja universal, naquela rua de terra lá no final da periferia. Como que a gente chega? Ou se a gente já está, como que a gente articula? Esse é o grande desafio. E nós precisamos ter uma vontade de potência no sentido de não apenas nos satisfazermos, né, com a hashtag, com a participação virtual, que é necessária neste momento, mas quais estratégias de educação nós utilizaremos? Como nós podemos chegar e construir junto com as comunidades periféricas, fora de uma lógica de subalternização, em que principalmente nós que somos da academia vamos iluminar essas pessoas ignorantes, como é o estereótipo e o preconceito sobre a periferia por parte de uma academia que também tem sofrido com seu posicionamento histórico, essa academia que vai surgir no Brasil, essa universidade que vai ser construída no século XX e que excluiu não só dos quadros de estudantes, mas principalmente dos quadros docentes, pessoas negras, mulheres LGBTs dos seus quadros. É isso, ações afirmativas na docência, para que a gente tenha mais negros como professores, mais pessoas trans como professoras, especialmente, mais mulheres nas ciências exatas. Nós precisamos de mais mulheres nas engenharias, nas ciências exatas. Tá? É sobre isso. É como não apenas entender e se sentir satisfeito porque a gente tem cota de 20% para estudante, mas mudar a própria lógica de seleção docente, para que a gente tenha uma outra perspectiva. Senão, não adianta querer a parceria, porque a população já foi comprada com esse discurso. E ela não participa da academia, para defender a academia que excluiu ela sempre, por mais que a gente tenha razão de dizer que é preciso defender a universidade, é preciso defender a educação inclusiva. É esse o momento, esse é o nosso desafio. Obrigada, gente. Professora, muito obrigado. Estou aqui acompanhando a repercussão no YouTube e no Instagram. O seu fã-clube é enorme, eu sei, porque eu sou parte do fã-clube. Está todo mundo aqui presente, os comentários são todos muitíssimo positivos, obviamente. Várias perguntas e várias coisas já levantando. É uma fala sempre muito provocativa. Muito obrigado. Lembrando, gente, algumas coisinhas. A primeira, a lista de presença vai ser um link que vai ser soltado agora no YouTube para o pessoal que quiser preencher. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer, que no final eu vou ler tanto para a professora Jaqueline quanto para a professora Regina. E
Ao longo desses 3 eventos, né, do Diverso, hoje é o primeiro dia, nós temos também na quarta-feira e na sexta-feira, nós vamos lançar 2 obras, 2 trabalhos, né, relacionados ao Diverso, mas tanto no link do evento, vocês fizeram as inscrições, quanto agora no chat do YouTube, vão ser divulgados também o site do Diverso para que vocês possam baixar algumas obras nossas que estão disponíveis para download. Essa aqui, por exemplo, de 2016, que é um livro bem legal, que foi lançado no Congresso, está disponível já para download. Essa aqui, que tem um capítulo da professora Jaqueline também, de 2017, também está disponível para download. E na sexta-feira vai ter o lançamento oficial, eu vou adiantar algumas coisas aqui, do relatório de violências contra pessoas LGBT, que é um trabalho que o Diverso faz há 4 anos. A gente faz uma pesquisa na Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte. A gente distribui quase 500 formulários, geralmente, todos os anos, e conversa com as pessoas numa abordagem bem transversal. Tem perfil socioeconômico, político, tem bastante coisa voltada para a violência. E essa pesquisa revela, geralmente, as principais demandas da população LGBT da região metropolitana de Belo Horizonte, que é o pessoal que frequenta a parada, que é um trabalho muitíssimo importante, principalmente no contexto de escassez de dados, como é o que a gente enfrenta em relação à população LGBT. Então, o relatório de violências relativo à parada do ano passado, 2019, vai ser lançado aqui na sexta-feira, mas já podem acompanhar, ele vai ser mencionado ao longo dos próximos dias. E hoje, nessa mesa incrível, com 2 pessoas, 2 nomes de peso, 2 pessoas incríveis que eu admiro tanto. A professora Jaqueline, que eu tive a honra de ter como autora do prefácio do meu primeiro livro, como membro da minha banca, a gente trabalhou, conversou bastante, foi uma troca incrível. E a professora Regina, que imagino todo mundo conhece, mas quem não conheceu ainda vai ter um prazer de conhecer. É a autora de uma das principais obras que eu mais estudei na vida, que é o Sopa de Letrinhas. Então, nessa mesa incrível, eu vou ter a honra hoje de lançar o meu livro, que está aqui, o lançamento, que é esse aqui. É um dos lançamentos da nossa semana de eventos, né, do Tempus Queer. O Direitos LGBT, que é um trabalho que eu estou lançando agora nesse segundo semestre, com prefácio do professor Marcelo Maciel Ramos, que é o coordenador do Diverso, que vai presidir a mesa de encerramento aqui na sexta-feira, e o pós-fácil do professor Adilson José Moreira, de São Paulo, que é um grande nome também, todo mundo conhece, dos estudos de diversidade de raça, principalmente. Esse livro vai falar um pouco sobre a LGBTfobia cultural no direito, ele é bem voltado para o direito, então parte da ideia de que o direito não foi feito e não está preparado para lidar com a pluralidade de sujeitos. Ele ainda repete, a professora Jaqueline fala muito disso no trabalho dela sobre operadores de direito. Eu estou aqui hoje com as pessoas que eu mais citei. A professora Regina, citei Sopa de Letrinhas tantas vezes, o Achemos a Bandeira Colorida tantas vezes, a professora Jaqueline, homofobia, a cartilha de ensino dos termos. Então, eu estou aqui hoje em casa para usar dentro do direito e analisar, né, como são tratados os conceitos de diversidade sexual e de gênero por um contexto jurídico, um ordenamento jurídico que é estruturalmente LGBTfóbico. E ele é LGBTfóbico em várias formas, até quando ele tenta, quando a gente tem alguma conquista, principalmente no campo do judiciário, né, já que a gente não tem nada no legislativo, tem muito pouca coisa no executivo, isso ainda é feito demonstrando uma falta de preparo, uma falta de conhecimento da gramática da diversidade, uma falta de preparo dos operadores do direito, até porque a gente não tem isso na nossa grade, a gente não tem acesso a isso na nossa atuação profissional, geralmente, no direito, porque o direito não se preocupa com essa questão. Então, é uma conceituação dos principais termos, é identidade de gênero, expressão de gênero, sexo biológico e orientação sexual, e a forma como eles são tratados em decisões, nas poucas normas que existem nas decisões judiciais, como que o direito lida com isso. É um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter escrito, estou muito feliz com o lançamento, estou mais feliz ainda de poder lançar nessa mesa, e está disponível também, vai estar disponível no link do YouTube, aí vai ser disponível agora no link do YouTube, e também no site, na página do evento na Even. Lá tem o link do livro, dos livros para download e do relatório, está tudo lá disponível para quem quiser baixar, procurar. Então, é isso. O livro já está disponível, espero que vocês gostem. É uma pesquisa bem, bem extensa, tem muitos autores e autoras que eu gosto muito, que eu admiro muito, e tenho muito orgulho de ter discutido.
Vamos agora para a nossa segunda palestra, porque a gente ainda tem as perguntas, e são muitas perguntas. Obviamente, também são duas falas, vão ser muito provocativas, vai gerar muitas perguntas. Vamos ver quantas pessoas conseguem responder. Então, eu queria chamar, por favor, e dizer que estou muito feliz em poder conversar. Eu já tinha visto várias palestras, nunca tinha conversado com a professora Regina Facchini, que eu li o currículo no começo, e como eu disse, é uma das principais referências dos estudos da população LGBT, principalmente na questão do desenvolvimento histórico, né? Toda vez que me perguntam coisas sobre a sigla, eu falo, gente, leiam Sopa de Letrinhas, não tem esse nome à toa. É uma obra incrível. E a gente está aqui hoje com ela para falar um pouquinho com a gente. Professora, por favor, muito obrigado pela presença, a palavra é sua. Oi, Caio, vocês me ouvem bem? Boa tarde a todo mundo. Eu é que agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Na pessoa do Caio, eu queria cumprimentar o pessoal do Diverso, agradecer pelo convite, pela oportunidade de conhecê-los. Eu não sabia que vocês faziam pesquisas na Parada. Que legal, essa foi uma das coisas que eu fiz várias vezes aqui em São Paulo também. Tenho um carinho especial, né, por esse tipo de apoio que a universidade pode dar para a comunidade na produção de conhecimento, né? É curioso, mas assim, por mais que o campo de estudos de gênero e sexualidade tenha crescido, tenha se transformado, etc., a quantidade de conhecimento, né, e o tipo de conhecimento que a gente produz sobre questões LGBT, ela é assim, é uma quantidade pequena e não necessariamente com aquele tipo de informação que a comunidade precisa para fazer a luta, né? Isso é uma coisa que o Tiago Coatti, que é da UFMG também, né, fez o doutorado dele lá na ciência política, sempre nos ensina, né, da importância dessas articulações da produção de conhecimento acadêmico com as necessidades da comunidade. E é um prazer imenso estar aqui com a Jaqueline também, né, que eu super admiro e que, poxa, foi muito legal te ouvir, Jaque, muito legal mesmo. E eu fiquei pensando, né, um pouco nesse nosso contexto, é muito curioso, né, que ficam chamando, assim, a gente tem uma série de crises que a gente está vivendo, né, crise econômica, crise sanitária, crise política, crise da democracia, né, tudo ao mesmo tempo, e que aí começam a usar essa categoria identitarismo, né, isso me assim, essa é uma questão que me toca muito, né? Eu vou falar de uma outra coisa, mas não posso deixar de dizer algo sobre isso, né? Porque, ao mesmo tempo, tem uma crítica ao identitarismo, né? No âmbito de algumas esquerdas e de alguns sujeitos que estão aí transitando entre a universidade e os espaços progressistas, né? E a gente tem, a partir da direita, uma apropriação distorcida de ferramentas de luta, né? Então, por exemplo, os sujeitos políticos do movimento são olhados de uma perspectiva liberal que significam apenas representatividade, né? Então, é isso que nos bota nessas armadilhas, né? Que agora eles dizem, bom, mas nós temos os nossos negros, as nossas mulheres, os nossos LGBTs, né? E eles pensam o que a gente pensa. Eles não demandam aquilo que aquele movimento falso, que diz representar aos negros, aos LGBT, tem demandado, né? Só que aí é liberalismo, né? Colocando a representatividade como meta, sem nenhuma luta contra a desigualdade, né? E isso, assim, eu aqui te ouvindo, Jaqueline, e pensando, né? O capitalismo brasileiro ele se constituiu dependente do escravismo, né? E a sua continuidade, sua constituição se dá de forma totalmente entrelaçada ao racismo estrutural, né? E aí a gente tem um contexto em que a direita se apropria dos sujeitos políticos para tirar o conteúdo de luta, né, dessas categorias, destituindo
né? Do lugar político mesmo, né? Que essas categorias forjadas na luta têm, e alguns sujeitos que estão aí entre a universidade e os setores progressistas saem repetindo e falando em identitarismo, gente. Assim, só falta assim, o que as pessoas querem? Acabar de vez com os LGBTs, com as mulheres e com as pessoas negras, né? Enfim, é muito difícil isso, né? E ainda, essa semana, a gente teve um debate na universidade em que a gente estava falando sobre a questão da representatividade eleitoral, né? E a questão da violência política. E eu acho que é bem apropriado, né, trazer aqui para a nossa conversa aquilo que a gente identificou, né? Nós temos um aumento das candidaturas LGBT, especialmente de pessoas trans e de gays, mas também lésbicas e menos bissexuais, com uma predominância de pessoas negras, sejam trans, sejam gays e lésbicas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma ampliação da violência política, que é um negócio assim, violência política, tanto xingamento na internet, né, enquanto ou difamação na internet enquanto se dá a campanha, quanto ameaças de morte, né? Então, tem a Duda, vereadora de BH, sofrendo ameaça de morte, né? Então, nesse sentido, nossa democracia está duplamente ameaçada. Ela está ameaçada pelas fake news, que fazem com que as pessoas queiram algo mais moderado, queiram algo que as proteja e fujam das supostas polarizações, né, entre uma direita fascista e uma esquerda que seria ou que é dita radical, né? E, por outro lado, nós temos uma ameaça à vida daquelas pessoas que conseguem ser eleitas democraticamente, mesmo passando por todas as artimanhas que tem do desvio dos recursos da candidatura dentro dos partidos, né, enfim, essas coisas da lógica eleitoral de privilegiar sempre, né, quem já está mais próximo do poder. E tudo isso se dando num contexto, né, que é um contexto em que se ousou desafiar. Né? Se ousou desafiar, e eu sempre gosto de dizer que direitos são resultados de luta, né, mas que o direito, como campo, ele é um campo que, na maior parte do tempo, funciona de modo muito conservador, né, que é de manter a ordem social, assim como a universidade funciona de modo, ou tem funcionado de modo a manter a ordem social, né? Toda a estrutura de desigualdades na nossa sociedade. E que, de um tempo para cá, a gente tem conseguido fazer, de certa forma, a partir da luta, né? Que o direito nos dê alguns direitos e que a universidade abra alguma das suas vagas, né, para pessoas populares, negras, trans, refugiadas, pessoas que antes estavam excluídas da universidade. E aí o mundo tem que vir abaixo, né? E aí temos que tem que ter tem que ter um golpe, a gente tem que assistir tudo isso, né? Uma reação autoritária, tudo isso que estamos vendo hoje. Bem, mas eu fui convidada aqui para falar de uma outra coisa, né? No meu convite tinha assim que a gente tinha que falar sobre as agendas do passado, né? E aí eu falei, bom, então vamos lá, vou revisitar a sopa de letrinhas aqui, né? Então eu vou fazer essa revisita rapidinha,
né? Não daquela sopa de letrinhas, tá? A gente também está lançando um livro, chama Direitos em Disputa, tá em pré-venda, está com desconto, infelizmente é uma editora que não nos permite distribuir o livro gratuitamente, porque é a editora da Unicamp, mas está com descontão aí até o dia 31 de dezembro. Bem, eu vou falar para vocês um pouco do meu capítulo naquele livro, que é um livro com 32 autores, 20 artigos, e que começa com um texto meu que chama de homossexuais a LGBTQIAP+, né? E aí, o meu argumento nesse texto é meio parecido com o do Sopa de Letrinhas. Qual que era o argumento do Sopa de Letrinhas? É que as identidades que são colocadas para a luta política do movimento, elas não vêm necessariamente, elas têm relação, sim, com a demanda dos sujeitos políticos dentro do movimento, mas nem sempre elas vêm por demanda, e elas vêm como as pessoas têm demandado. Por quê? Porque o movimento ele não é só aqueles atores que a gente imagina como movimento, né? Que na época em que eu entrei no movimento, na década de 90, eram as ONGs, que hoje são coletivos, são ONGs, são uma série de atores. Não, dentro desse campo político, a gente também tem, né, sujeitos que estão no Estado, que estão no contexto internacional de luta, né, seja como parceiros na luta do movimento, seja como agências multilaterais, etc. E também tem setores da igreja, do mercado, enfim, tem uma série de atores que estão nesse campo político e que vão influenciar como é que esse sujeito político se apresenta, né? Só para dar um exemplo, na década de 90, quando nós tínhamos no movimento a emergência da categoria transexual, então tinha travestis antes, depois veio a categoria transexuais, e chegou um momento em que um grupo de pessoas foi para fora do Brasil, entendeu que a sigla usada lá fora era legal que a gente usasse aqui para fazer melhor esses contatos internacionais, né? Então, quando se adotou a sigla GLBT. E o T, naquele momento, era de transgênero, né? E o B ainda não tinha uma disputa claramente colocada no Brasil, dizendo coloquem o B. Então, isso tudo foi num momento, no final dos anos 90. Né? E quando chegou esse T de transgênero, travestis e transexuais não gostaram nada disso, porque as identidades eram travesti e transexual. Que negócio é esse de transgênero? Né? Eu me lembro de ter estado numa plenária de movimento estadual aqui em São Paulo, que as meninas, e naquela época a gente ainda não tinha os homens trans, elas combinaram uma estratégia. Cada vez que alguém dissesse transgênero, elas iam espirrar, né? Então a plenária virou um atim puro, né? Porque cada transgênero era atim, que era para lembrar que elas não estavam concordando com aquilo. Olha, nós estamos aqui, né? E nós somos as principais interessadas. Enfim, tudo isso, então, para dizer que quando a gente pensa em o que costuma acontecer com frequência atualmente é assim, a gente me perguntar, né, como eu escrevi sopa de letrinhas e não sei o que, as pessoas vão me perguntar, mas qual é o certo? LGBT, LGBTI, LGBTI+, LGBTQIA+, né? E aí eu digo assim, na lógica do sopa de letrinhas, revisitando, não há uma sigla correta, não tem a correta. O que tem são formulações que estão em disputas, né? E eu diria mais, né? Se a gente for pensar no LGBTI,
ou LGBT, ele está muito mais direcionado a uma lógica que é uma lógica pragmática, que tem que dizer quais são os sujeitos e tem que dizer o que eles precisam. Como o Estado passou a nos demandar desde a década de 90. Na década de 90, quando começa a haver políticas públicas, na época para a GLT, né, a ideia é que os movimentos tinham de dizer quem é você e o que você precisa. E isso fez multiplicar as categorias no interior do movimento, né? Mas tem uma outra forma de lidar com isso tudo, que é uma lógica que tem a ver com sentir-se pertencente, né? É a lógica da busca de pertencimento. Essa lógica eu tenho a partir de uma ex-orientanda minha, que é a Stephanie Lima, né, trabalhado com a ideia de experiência. Então, tem uma lógica que é mais da identidade, que é mais pragmática, e uma lógica da experiência, que é mais do sentir-se pertencendo. E a ideia é que essas duas lógicas elas estão presentes desde o início do movimento. Então, se a gente volta lá na década de 70, né, quando a gente tinha lá o Grupo Somos, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e a gente tinha cerca de 22 grupos, né, espalhados, o DF já tinha grupo, no Nordeste já havia grupo, e na região Sudeste havia grupo, no Sul eu não lembro se já tinha alguma coisa, mas eram 22 grupos espalhados pelo Brasil, e que havia aquela coisa que a historiografia do movimento fala de que assumir-se passou a ser uma estratégia, e que essa estratégia se opunha à ideia de que as pessoas podiam estar homossexuais, né? Como na época também não havia a ideia de ser travesti, a pessoa poderia estar em travesti, e aí um gay poderia estar em travesti, né? E estar em travesti era se montar, né? Então, a ideia do ser e do assumir-se como era muito estranha na década de 70, né? Para boa parte das pessoas. E aí, o que acontece? É que naquele contexto de luta contra a ditadura, de polarização entre propostas de transformação social dentro do grupo, né? Mais à esquerda ou mais na crítica numa linha mais anarquista que havia, né? O que se constituiu foi uma identidade nessa lógica pragmática. Olha, nós somos um grupo de liberação homossexual, então somos homossexuais. E depois, quando começa, né, a luta pela inclusão da não discriminação na Constituição, né, a gente tem a emergência da categoria orientação sexual. Tudo isso está numa lógica muito pragmática. O que havia do outro lado? Porque havia, né? Havia aquelas pessoas que diziam, não, mas se a gente disser que as pessoas são homossexuais, a gente está dizendo que elas nasceram assim? Como é que a gente faz com a fluidez do desejo? Né? E como é que a gente faz com aquelas categorias ou com aquelas experiências que não estão suficientemente descritas nessa coisa de chamar de homossexual ou de falar de orientação sexual? Porque sim, porque as lésbicas não se sentiam suficientemente representadas, né? E homossexuais negros, desde aquele grupo Somos,
né, já tinha um racha, né, em que homossexuais negros também se colocavam como não representados. Então, havia essa cisão por visibilidade das especificidades e também se trancou no armário ali, para que todo mundo pudesse sair do armário, se trancou no armário a questão da fluidez do desejo, né? Então, todas essas questões já estavam ali. Foram colocadas de escanteio em nome das categorias orientação sexual e homossexualidade, que serviram bastante, né, à luta. Aí chega os anos 90. Nos anos 90, a gente tem a emergência de políticas focalizadas, né, para mulheres e para os HSH, que eram os homens que fazem sexo com homens. Os editais de projetos para intervenção das ONGs, e o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos citava a categoria homossexuais, né? Ao mesmo tempo, né, o momento em que a gente tem Cairo e Beijing trazendo a questão dos direitos sexuais, em 94 e 95, e em 2001, Durban, trazendo a questão do racismo e da intolerância correlata. E na medida em que no cenário internacional está acontecendo tudo isso, né, a partir desse contexto em que direitos sexuais estavam colocados, né, como direitos, a partir de Cairo e de Beijing, e que tem a categoria das intolerâncias correlatas, que pode se forjar o Programa Brasil Sem Homofobia, né? E a gente tem a primeira política pública. Só que, ao mesmo tempo em que isso acontece, desde os anos 90, e aí era o momento em que tanto eu quanto Jaqueline estávamos no ativismo, né? Era aquela coisa que a gente chamava de sopa de letrinhas, porque é isso, o Estado demandando, digam quem vocês são e o que vocês precisam. E aí era assim, mas eu não sou igual a você, mas eu preciso de uma coisa diferente de você. E aí multiplicaram-se as letras, aí tinha disputa pela ordem dessas categorias, né? Então, até que se fixou ali na primeira Conferência Nacional LGBT que o L vinha para frente, né? Que o T era de travestis e transexuais. E o tempo inteiro, a gente teve também as redes, né? A multiplicação das redes. Tanto redes para... tinha uma rede para LGBT, que era a BGLT, mas aí começou. A rede para trans, a rede para lésbicas, né? A ANTRA, a ABL, a LBL, que são as redes de lésbicas, Candace, que é de lésbicas negras. Aí começa a rede de LGBT negros, a rede de LGBT jovens. Ou seja, já começa... aquilo que tinha ficado trancado no armário começa a aparecer e forçar a porta, né? Falava-se muito na importância da transversalidade das políticas, que era uma coisa que nunca se conseguia realizar, né? Mas o que estava lá colocado era uma demanda pela interseccionalidade, pelo reconhecimento de que essas questões se constituem mutuamente, né? Por outro lado, se tudo estava muito engessadinho, né, nessa coisa das múltiplas identidades, a gente precisa lembrar que nunca, em nenhum momento, a incidência política dirigida ao executivo, ao legislativo e ao judiciário aconteceu sem ter em paralelo uma outra coisa acontecendo, que eram as paradas do orgulho LGBT, ou as paradas da diversidade, ou a parada livre, né? Que são espaços em que se fazia visibilidade massiva e que tentava-se destruir aquela coisa tão dura, tão engavetadinha, né? Que havia... Então, naquele pêndulo, né? Que a gente tinha identidade por um lado e a expressão das experiências levando sujeitos ao pertencimento,
precisava ter a parada para equilibrar. Porque se as pessoas faziam piada, né? Diziam que era sopa de letrinha, que não entendiam essa coisa, que parecia briga de ego de ativista, onde é que bota tal letra, onde é que bota para quem está fora do movimento, e que não entendia essas pactuações, né, muito delicadas que eram feitas em torno das letras, aquilo tudo não dizia muita coisa. E cada vez o movimento se aproximando do Estado foi ficando mais difícil dialogar com as bases, né? Porque o Estado ia exigindo uma linguagem cada vez mais especializada e as pessoas que circulavam naqueles pequenos grupos que iam para os grupos de trabalho, né? Para os espaços de produção cotidiano de política pública, essas pessoas não conseguiam dialogar com as outras para explicar o que é que acontecia ali e por que era tão importante a disputa milimétrica em torno das categorias no debate com o governo, né? Porque nesse debate socioestatal tinha que se fazer uma mágica ali, né? Que se conseguisse retirar nesse processo de diálogo direitos para a maior quantidade possível de sujeitos, né? Mas isso tinha que ser feito na linguagem socioestatal. Bem, aí chegam os jovens nos anos 90, e esses jovens, eles não gostam nem da institucionalização do movimento, nem das identidades, né? E eles começam a fazer o questionamento disso. E esse questionamento que começa a acontecer nos anos 90 e que tem bastante a ver com a emergência dos encontros nacionais universitários por diversidade sexual, mas também com a tradução do livro da Judith Butler, Problemas de Gênero, com a chegada da categoria queer no Brasil, com uma primeira diversificação maior, né, dos estudos de gênero que já estavam presentes desde a década de 70 no Brasil, o que acontece é que nessa segunda metade dos anos 2000, né, com esse questionamento dos mais jovens, com a entrada dos estudos queer, etc., começa a se criticar fortemente os formatos institucionalizados nos movimentos, né? E começa a haver uma ênfase muito grande na experiência, criticando, então, as identidades mais rígidas e criticando também a escolha primordial que o movimento fazia ao diálogo socioestatal. Tá? Bom, isso nos traz ao começo dos anos 2010 e mais 5 ou 7 minutinhos para terminar aqui. O que acontece? Aquilo que já estava presente nos ativistas da década, jovens dos anos 2000, chega nos 2010 assim, estourando, né? E quando a gente fala de junho de 2013, na verdade a gente está falando de algo que já estava presente em vários movimentos, né? Nos setores jovens dos movimentos, na década de 2000, já havia uma crítica forte à institucionalização, às identidades muito rígidas e estáveis, né? E ao diálogo socioestatal como sendo aquilo que é a principal estratégia de atuação do movimento. Isso só se agudiza, né? De modo que o que a gente passa a ter nesse período, que tem muitas mudanças de 2013 para cá, é cada vez mais, né? Uma ênfase na experiência. E a experiência, ela também, essa noção de experiência, ela também vai se transformando, né? E aqui a gente não pode esquecer que, além dos estudos de gênero estarem passando por uma intensa diversificação regional, disciplinar, temática e de perspectivas teóricas desde a década anterior,
Nos anos 2010, a gente tem duas coisas que se transformam radicalmente e que marcam de um jeito muito intenso o que nós vivemos hoje. A primeira delas é o impacto da difusão da internet, né? Isso levou à atualização teórica e metodológica constante e uma maior interlocução entre pesquisadores, inclusive estudantes de lugar que não tinha professor, que tinha estudado questões LGBT, né? A demandarem, olha, vai ler, eu quero pesquisar tal coisa, né? Mas também o impacto da popularização e do enegrecimento da universidade, né? Porque aí a gente começa a ter o impacto das cotas, a gente começa a ter o impacto da expansão universitária, e a gente começa a ter o impacto do acesso de pessoas trans se ampliando com o nome social no Enem, né? Hoje, eu tenho uma aluna fazendo levantamento, tem uma pesquisa muito bonita sobre a presença de pessoas trans na universidade, e ela dá conta de algo como 30 e poucas universidades que já têm ações afirmativas para pessoas trans, não é? Então, tudo isso vai ter um impacto sobre como o movimento se coloca publicamente, né? Ao mesmo tempo, a gente tem crítica a formatos institucionalizados. Os formatos institucionalizados não desaparecem, a gente continua tendo a ANTRA, a BGLT, né? A gente continua tendo diálogo socioestatal onde dá, a gente continua tendo advocacy junto ao legislativo, perdão, ao judiciário principalmente, né? Que é o que desde da virada dessa década tem trazido aqueles direitos que eram demandados pelo movimento, né? O direito à união, a questão do nome social não, da retificação de nome, e a questão da LGBTfobia, né? Mas a gente tem também, ao mesmo tempo, né, a organização por redes sociais, o ativismo digital, o artivismo, a valorização das ruas, a multiplicação de eventos de rua, as marchas como a Revolta da Lâmpada, a coisa toda do ativismo na internet, né? A desconstrução, a treta, a lacração, a questão do lugar de fala. Tem teorias políticas que vão sendo forjadas na internet, tem a questão dos influenciadores digitais, que também se reconhecem como ativistas, muitas vezes. Tem um alargamento desse campo do que é reconhecido como ativismo, né? Então, hoje em dia, as pessoas estão na internet, elas estão se reconhecendo como fazendo uma ação ativista. Tem financiamento coletivo, tem consultorias para empresas, e a gente tem a geração que é chamada de geração tombamento, tá? Que tem a ver com as festas. Tem a disputa do discurso e da prática religioso em igrejas católicas e evangélicas, com a Rede Nacional de Católicos LGBT, com os evangélicos, né? E, por último, mas não menos importante, a gente tem candidaturas e mandatas coletivas, né? Que são a inovação, que tem a ver com essa ênfase, então, que é, ao mesmo tempo, na experiência e na interseccionalidade, que é a marca do nosso tempo, tá? E isso é um impacto que se cruza com a universidade, e a gente tem pessoas pesquisando heterocisnormatividade, branquitude, masculinidades, que eram temas que não apareciam para pesquisa na universidade. Então, essas duas frentes, né, se alimentando mutuamente num momento
que a gente sabe politicamente que é de muitos ataques, né? Esse momento difícil que estamos vivendo, eu queria agradecer e fico disponível para o debate. Professora, muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Estou aqui acompanhando também a repercussão no YouTube e, como já era de se esperar, só elogios à sua fala, à sua obra, tudo que a senhora traz para o debate. Eu vou... As professoras... A gente tem que encerrar antes das 7 horas, porque as duas professoras têm compromissos, né, às 7 horas. Então, as primeiras perguntas que chegaram, eu já encaminhei para a professora Jaqueline, ela já está vendo, e eu vou ler todas elas de uma vez aqui para a professora já poder responder na ordem que ela quiser, da forma como ela quiser. Enquanto isso, a gente está organizando as perguntas para a professora Regina. Professora Jaque, pergunta do Diego Moreira. Obrigado, Jaqueline, por essa fala maravilhosa. Sua fala traz percepções nítidas sobre as questões interseccionais. Quais perspectivas em nossa atuação podem refletir o campo da gestão pública e a produção de territórios mais diversificados? A segunda pergunta, do Jackson Leite. Doutora Jaqueline, parabéns. Pergunta, no seu ponto de vista, o que alimenta a omissão legislativa em relação à aprovação das demandas LGBTQIA+. Terceira pergunta, também do Jackson Leite. Esse comportamento legislativo seria um projeto político de governo, haja vista que os direitos da comunidade LGBTQIA+, só vêm sendo reconhecidos pelo judiciário? E a última pergunta da Samantha Nagli Cunha de Moura. Professora Jaqueline, considerando o plano do governo federal de revogar uma centena de portarias que regulam serviços de atenção psicossocial, como você avalia o impacto negativo que isso terá para pessoas LGBT? Perfeito, Caio. Então, acho que eu vou começar das perguntas mais amplas para ir para... Eu acho que a sobre gestão acho que ela vai ser direcionada bem a partir das minhas respostas anteriores. Aí eu queria responder primeiro as duas do Jackson, que são sobre... Agradecer as perguntas de todo mundo, que são sobre o que alimenta a omissão legislativa. E eu acho, e aí ele entende, né? Tem, de fato, uma relação com um projeto político de governo. Né? Então, respondendo, o que alimenta esse projeto de governo, sendo que esse projeto, os direitos LGBT só vêm reconhecidos pelo judiciário, então isso tudo está conectado. Né? A questão é a seguinte, dos três poderes, o legislativo sempre foi o mais... vou chamar assim, mais retrógrado. Tá? Não é novidade hoje. E é interessante, porque tem um embate muito grande entre todos os poderes, qual vai ser mais retrógrado, né, mais conservador, especialmente no Brasil, porque eles representam os interesses do Estado, que nós temos, representa o interesse dessa elite. Né? Então, ela busca estabelecer essa classe dominante do Brasil, seus interesses. Mas há fugas, há frestas. O judiciário, da forma como ele foi constituído, sempre foi um ambiente de difícil acesso, e que, quando era acessado, era sempre, ainda continua sendo, a gente está vendo as últimas discussões, para responsabilizar mulheres e negros. Né? A gente vê os casos recentes de como muitos juízes, não poucos, julgam casos de estupro. Nós vimos o caso da Maíra, lá no Paraná, em que o estuprador foi inocentado, e vários casos com relação a racismo, esses são muito frequentes, não precisa dar muitos exemplos. Judiciário, mas no judiciário ainda porque a gente tem um diálogo muito maior com possibilidade de articulação lá dentro, a partir de campos de forças, entrecruzamentos, de advocacy, de diálogo com pessoas que ainda se disponibilizam, pelo menos sua assessoria, né, a se informar e a dialogar com esses movimentos. Aí eu pergunto, por que o legislativo, que estaria mais aberto a isso, não faz? Porque tem a ver com esse jogo de forças que a gente falou, que quem vai eleger, né? Quais discursos elegem? Para além do capital, tem um discurso presente, que é reiterado, que elege, que é o discurso estereotipado. Né? É muito mais fácil, e a bancada da Bíblia
entendeu isso muito bem ao colocar discursos que reiteram a discriminação, que nós não aceitamos, mas que dialogam com esse cidadão, com essa cidadã que acredita naquele, né, naquele estereótipo e que vê ele reafirmado. E que muitas vezes, em geral, a gente tem visto esse impacto não só para a população LGBT, mas para homens e principalmente mulheres em geral, ligado à submissão da mulher, né, à naturalização da violência contra as mulheres, né, aos lugares misóginos em que se colocam mulheres. Então, tem uma estratégia de diálogo com a população em que certos grupos não são desejáveis e que esse candidato, se vocês observarem as campanhas, até principalmente as presidenciais, mas incluindo as campanhas locais, mas principalmente as presidenciais, se vocês forem olhar começo do século XX, vocês vão ver Getúlio Vargas lá dialogando com a Ela Orixá, com a Mãe de Santo, mesmo que ele só foi eleito uma vez, as outras foi golpe, né? Mas tem um diálogo, ele está lá com a Mãe de Santo, foi ele que liberou os cultos afro-brasileiros, né, de serem criminalizados, a capoeira, né, tinha um projeto de nacionalidade. A gente vai ver, por exemplo, o Juscelino Kubitschek, né, ele vai se colocar, por exemplo, junto com os espíritas, né, vai ter o Chico Xavier vai estar muito próximo a ele. A gente vai ver o Fernando Collor, falando de alguém que está vivo, muito próximo do pessoal do candomblé, né? Então, aí ainda tem um período em que o político, de forma geral, ele também tinha que estar com esses dissidentes, vamos falar assim. De alguma forma, ele tinha que dizer que também apoiava essas pessoas. Hoje, para boa parte, é um jogo bem complexo, mas boa parte desses candidatos mantém uma imagem muito asséptica e um interesse muito grande em si, e asséptico não no sentido que a gente é sujo, mas no sentido que tem uma leitura higienista. Muito dependente do discurso evangélico. Acho que é um pouco do que eu falei de aí temos que trazer evangélicos para cá. Aí eu fico pensando se isso foi negociado com os evangélicos progressistas, e se os evangélicos progressistas, dentro da multidão que não é progressista, né, até que ponto eles têm uma articulação para trabalhar isso. Então, Jackson, nesse sentido que essa omissão legislativa tem a ver com esse projeto de poder que a gente conhece, que foi eleito e que é reafirmado na Constituição deles, na defesa de uma determinada família, como se fosse a única família, né, a família nuclear, heteroafetiva, como se fosse a única família. E que no mundo real não atende nem mesmo a maioria das pessoas, não é só as pessoas LGBTs, né? A maioria das pessoas não estão em famílias nucleares heteroafetivas. Eu vou pegar boa parte das mães, das mulheres, são mães solteiras, principalmente negra. Boa parte delas não estão nesse modelo idealizado de família, tá? E então tem um contexto complexo. Ou com a população LGBT vai junto. Então, quando a gente vai ver a massa de propostas, são todas retrógradas. Em geral, atendendo os interesses daquele grupo. Né? Não é à toa que aprovaram reforma trabalhista, reforma da Previdência. Quem pagou a campanha está tendo retorno. A campanha deles todos. Ao mesmo tempo, falta sim, eu entendo, e aí eu vou fazer uma crítica aos próprios movimentos, assim, falta uma articulação, por exemplo, das paradas, que são um espaço, uma festa política, né, Regina? A gente fala muito isso, os colegas do Marco, a gente trabalha muito isso quando pensa parada. É uma festa política, né, uma ação política festiva, um protesto festivo, só que tem que fazer um trabalho político muito além da parada. E vários movimentos, que são múltiplos no Brasil, não fazem, né, por várias limitações. A gente está falando de Brasil. Então, também tem uma pouca participação política de LGBTs em pautas progressistas para os LGBTs. Eu vou ver vários LGBTs, e eu não estou falando só dos extremos, que são de direita, que apoiam o Bolsonaro, que vocês devem conhecer, não é possível, que inclusive eu nem citei. Eu citei, na verdade, né, o caso da visita nos abrigos, né, teve a candidata, acho que foi eleita até uma candidata de direita, acho que foi no Espírito Santo,
que ela é travesti e ela defende Bolsonaro. São os exemplos mais estranhos, extremos, mas isso é o cotidiano. É interessante pensar que a gente faz uma parada, várias, com milhares ou milhões de pessoas, e não consegue eleger um deputado que seja explicitamente LGBT. E quando a gente consegue eleger, a gente elegeu o Jean Willis, e por pouco na última eleição, quase que ele não foi eleito. Foi uma luta. E ele teve que fugir, porque foi eleito o Bolsonaro. Então é um jogo de forças muito grande ali, e que a gente depende muitas vezes do judiciário para articular isso. E eu vou adiantar, porque está muito em cima da hora, eu estou tomando muito tempo, a Samantha falou, considerando o plano do governo de revogar uma assistente de portarias à assistência social. Olha, o impacto é gigantesco para a população LGBT. Eu integro a Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, a gente já está articulando uma série de ações, notas, simplesmente a necropolítica, é o que já está estabelecido, acabar já é precário, ainda mais estabelecer o fim o fim da saúde mental no SUS, é mais uma estratégia para acabar com o SUS. Os LGBTs aí, que a gente está citando, principalmente os mais carentes, vão ser os mais prejudicados, né? Então, inclusive, hoje saiu uma portaria que eu estava começando a ler, eu achei um tanto vazia a portaria, que nem a Damares não assina, portaria lá do ministério dela, que assina uma outra pessoa, nem a Marina Raido assina, que estabelece a política voltada para LGBT. Saiu agora há pouco, saiu essa portaria. E ela fala que tem que se trabalhar os vínculos familiares, avaliar a vitimização, é muito vaga e com umas questões para a gente prestar atenção. Então, se tiram algumas portarias, se estabelecem outras, como, por exemplo, essa nefasta que quer segregar crianças, né, com deficiência de crianças que são classificadas não como PCD. Então, a gente está nesse contexto complexo, é terrível. E a última, que é a primeira do Diego, obrigada também, Diego, que você fala quais perspectivas podem influir o campo da gestão pública e a produção de territórios mais diversificados. Tem muita gente boa, muita gente com experiência que não é bem aproveitada, pensando na gestão pública. Não só quem está, gente, já dentro do governo, servidores públicos, como outros, mas que não são aproveitados por várias questões, né, Diego? Desde a questão do campo político que a gente está, por exemplo, eu não aceitaria nunca estar no governo Bolsonaro, tem um contexto aí, diferente de outros governos que dá para a gente articular, ou também algo que eu acho mais estrutural, para a gente lembrar, que tem a ver com a estereotipia, né? Tem pessoas muito capazes, mas que não são lembradas porque são mulheres, porque são negros, porque são LGBTs, e aí só querem se colocar essas mulheres negros e LGBTs em secretaria, ou de mulher, ou de negro, ou de LGBT. E não para fazer a gestão pública, não para pensar que os homens brancos e supostamente héteros já fracassaram há muito tempo na gestão pública, né? Então, a gente tem toda essa aura também da competência, não só ligada à figura do político, mas do gestor. É um grande problema também desse geron, né? Que vem do francês, essa ideia. Desse gestor que, mais uma vez, só se pensa, né, a gente, por mais competente que a gente seja, né, desse coletivo interseccionado, se pensa a gente como ativista como se não fosse competente. O homem que está lá fazendo ativismo, branco, cis, hétero, não é visto, né, como ativista. E quando eles erram, e eles geralmente erram muito, sempre tem uma desculpa. Quando a gente erra, a gente é execrada. Então, também, é importante lembrar para encerrar, não é uma questão só deste governo, é mudar a forma de pensar, a forma racista, machista, LGBTfóbica, que as relações de trabalho, a forma de pensar gestão e política no Brasil são construídas. Muito obrigado, professora Jaqueline, mais uma vez. Pessoal, avisando que a gente colocou um link do livro da professora Regina e ele estava indisponível. A gente já colocou um novo agora, esse novo agora está disponível com um super desconto. Então, a oportunidade agora já está aí numa das últimas mensagens. Vou ler uma pergunta para a professora Regina, por favor. Professora Regina, como é possível fazer o trânsito da teoria queer para a realidade brasileira?
já que nos parece ainda um espectro muito concentrado nos ambientes acadêmicos? Bom, eu não sou uma especialista em teoria queer, né? Vocês conseguem me ouvir? Eu acho que a categoria queer, na prática dos movimentos sociais, sim, ela foi apropriada mais pelos movimentos universitários e pelo ativismo, né? Esse ativismo mais voltado, né, para a expressão pela arte mesmo, né? E a gente tem periferia queer em São Paulo, por exemplo, né? A gente tem coletivos de periferia, queer periféricos, mas aí passa por gente que acessou uma universidade num curso de comunicação e artes, por exemplo, e que é periférico e que levou a categoria para lá, né? A gente não dá para dizer que essa categoria é muito restrita à universidade, assim como todas as categorias, a categoria queer ela está sendo apropriada e ressignificada, né? Eu acho que a principal categoria que a gente tem hoje sendo apropriada e ressignificada pelo ativismo é a categoria interseccional, né? Quando a gente tem no movimento, né, um reconhecimento de que você tem aquilo que te acontece de ruim, né, tem a ver com questões estruturais, e que essas questões estruturais, elas estão interconectadas, elas estão se produzindo umas às outras, né? E que a realidade de ser mulher e negra e lésbica, ou mulher, negra e trans, transforma a realidade de ser mulher e de ser negra, e de ser lésbica e de ser trans, porque essa conjunção, né, do ponto de vista da experiência do sujeito num dado contexto, né, que marca a experiência, porque está atravessada por dadas estruturas, mas num dado contexto, essa ideia ela está muito presente, está presente, esse o mote, né, das candidaturas coletivas, por exemplo. É esse o mote dos movimentos que estão, assim, a categoria interseccional e a categoria luta contra todas as opressões são as grandes categorias da nossa prática política hoje. E isso não pode ser pensado sem a popularização e o enegrecimento da universidade. Mas mas é isso, é a apropriação, né? Assim como há apropriações da categoria queer. Eu acho que a categoria queer circulou menos do que a categoria interseccional tem circulado, né? Se a gente vai... dos espaços pedagógicos mais importantes dos movimentos hoje, né, são as batalhas de rima. Você pega as batalhas de rima, está todo mundo trabalhado na perspectiva da interseccionalidade. Por quê? Porque tem algumas pessoas que foram para a universidade, que passaram a fazer parte dos círculos dessa política que se dá na universidade a partir dos coletivos hoje e levaram isso para os seus coletivos de prática política, né? Só para fechar, eu queria também lembrar dessa questão da saúde mental LGBT, que tudo isso está se dando, não só porque são os LGBT mais vulneráveis, né? As pessoas negras, as mais pobres, as pessoas trans, mas porque a gente tem um processo aí de remanicomialização que decorre dessa política, que corre paralelo, né, a um processo de repatologização das homossexualidades e da experiência das pessoas trans, né? Então, esse momento em que o Ministério da Damares é o Ministério de a família, né? A mulher
né? A ideia é que todos esses sujeitos são tomados como sujeitos desencarnados, abstratos, a criança, né? E tem uma alteração dos sujeitos políticos que são tomados como sujeitos de direitos. E nós não somos mais, né, nessa lógica, sujeitos de direitos. Muito pelo contrário, né? Nós estamos num outro lugar para esse governo, que é daqueles sujeitos a serem combatidos. E o combate a nós é uma política, hoje, do governo, né? Então, essa questão da saúde mental, ela é preocupante, inclusive por isso, né? Porque os atores que estão determinando que a família, a criança, a mulher, como sujeitos abstratos, sejam os sujeitos de direitos das políticas públicas hoje, são sujeitos que têm interesse, né, tanto na remanicomialização quanto na patologização de LGBT, infelizmente, né? E eu acho que esse é um dos grandes desafios que os ativismos LGBT têm pela frente. Professoras, muito obrigado mais uma vez. Eu pedi para as senhoras deixarem o microfone ligado, que acho que aparece todo mundo, para as senhoras poderem se despedir. Eu queria mais uma vez pedir desculpa pelos problemas técnicos. Nós tivemos um atraso hoje, mas fico muito feliz que as pessoas tenham isso não tem prejudicado o evento. Estamos aqui hoje numa mesa incrível, é uma honra poder participar, é uma honra poder lançar meu livro nessa mesa. Estou muito feliz, muito emocionado mesmo. Queria agradecer, vou abrir mais uma vez a palavra para a professora Jaqueline, se a professora Regina quiser falar também, vou abrir a palavra para ela se despedir. Queria agradecer especialmente para o Diverso, lembrar vocês que nós temos evento de novo na quarta-feira, uma outra mesa na quarta, uma outra mesa na sexta. O link para conhecer as obras, os trabalhos do Diverso, a gente vai colocar o livro da professora Regina, se a professora Jaqueline quiser mandar algum link, vamos colocar também tudo no link do Even lá no evento, podem procurar também. E queria agradecer especialmente ao Henrico, ao Gabriel e à Aline, que são do Diverso, estão aqui nos bastidores. Se a gente atrasou um pouquinho foi porque eles estão aqui, se tivesse só eu, a gente ia começar amanhã meio-dia. Então a gente está aqui, felizmente, eles trabalhando com todos os palestrantes, convidando, ajudando. Eles não apareceram aqui não, mas se não fosse por conta deles, a gente também não teria aparecido. Então, muito obrigado, especialmente Henrico, Gabriel e Aline. Professora Jaqueline, suas últimas palavras, por favor, em seguida a professora Regina. Obrigada, Caio. Obrigada, Regina. Muito obrigada pela apresentação fantástica, Regina. Obrigada a todo mundo que nos ouviu, que mandou perguntas, que interagiu. Eu vou ter que realmente sair agora, já estou atrasada para a aula. Só quero indicar, quem quiser conversar depois, né, quem não tiver o meu Instagram, ele é o caminho mais acessível para conversar comigo. É o Insta da Jaqueline, tá? Insta da Jaqueline, no Instagram, e aí a gente pode conversar, interagir e aprofundar. Muito obrigado, pessoal do Diverso, e bom trabalho para todos. Beijo, gente. Resistência, insurgência e afronta. Bom, gente, eu também queria agradecer enormemente a honra de poder estar nessa mesa com Jaqueline e com Caio, e agradecer ao Henrico, Gabriel e Aline também. E dizer que, bom, o cenário que eu terminei, que eu pintei terminando minha fala aqui não foi nada legal, mas a gente tem que cuidar de nós mesmos, da nossa saúde mental, se apoiar mutuamente para poder continuar na luta. Porque a luta é o que nos resta nesse momento. Sim, se tem uma coisa boa que esse tempo de isolamento trouxe, essa possibilidade, essa popularização dos eventos online, essa possibilidade de trazer pessoas incríveis para encontros e poder levar essas palavras a todas as pessoas. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado quem participou. A gente se vê de novo na quarta e na sexta. Muito obrigado, professoras, mais uma vez.